אוויר הרים צלול לחיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים. Olá, meu amigo, meu irmão, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso A Vida e a Obra de Jesus Cristo. E nesta aula nós continuaremos falando sobre a tentação de Jesus. Nós vamos, meus irmãos, fazer uma análise teológica e uma análise textual do livro de Mateus, no capítulo 4, que trata sobre a tentação de Jesus. Nós vamos estudar, meus queridos, nesta aula, as necessidades fisiológicas do ser humano. Nós vamos ver a tentação de Jesus, como uma referência para a tentação de todos os seres humanos. E nós vamos ver as necessidades, que estão envolvidas no processo de tentação. Nós vamos ver como o adversário ele usa certas necessidades que nós possuímos para nos tentar. Então ele usa as nossas próprias cobiças, os nossos próprios desejos e também as nossas necessidades para nos tentar. Então nós iremos ver quais são essas necessidades. E nós vamos estudar as necessidades fisiológicas do ser humano, as necessidades espirituais e as necessidades de autoestima. E nós vamos ver como essas necessidades estão envolvidas no processo de tentação, ok? Então vamos começar a nossa aula. Nós estamos continuando a tentação de Jesus. E vamos ler, meus queridos, ali novamente esse texto de Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então vamos começar? O texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós lemos aqui Mateus, do capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, que conta a história da tentação de Jesus. Então, meus queridos, vamos começar uma análise textual, desse trecho da Bíblia. E vamos começar pelo início, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, meus queridos, fazendo aqui uma revisão da geografia da região desértica que Jesus foi conduzido, nós vemos que Jesus foi conduzido para o deserto da Judéia. E onde fica esse deserto? Vemos aqui no mapa a região da Judéia, né? Aqui nós temos Emaús, uma cidade famosa ali no Novo Testamento, né? O caminho de Emaús. Jesus, após a ressurreição, caminha com os seus discípulos para essa cidade. Temos a cidade de Jerusalém, muito conhecida. Nós temos aqui Belém, cidade que nasceu Jesus, muito próxima a Jerusalém. Nós temos Hebrom, né? Nós temos aqui a região de Jericó e nós temos também aqui a região do Mar Morto. Aqui está o Mar Morto. Essa região aqui próxima ao Mar Morto, ela constitui a região do deserto da Judéia. Por quê? Bom, aqui no mapa, né, esse mapa tudo parece estar muito plano, né? A gente não consegue ver os acidentes geográficos, as montanhas, né, os vales que há aqui na terra de Israel neste mapa. Para a gente ter um bom entendimento, nós temos até um vídeo no YouTube que fala sobre a mulher samaritana, em que nós demos ali uma noção geral da geografia da terra de Israel, suas montanhas, seus vales, suas cidades. É interessante, se você puder acessar o nosso canal no YouTube, você vai encontrar ali, né, também tem no site Rude Cruz esse vídeo da mulher samaritana que tem uma visão geral da geografia de Israel. Então, meus queridos, aqui nessa região é a região do deserto da Judéia, aqui encostando no Mar Morto. E nós vamos fazer uma revisão da geografia, né? Vou pedir aqui auxílio a outro mapa para que a gente possa entender onde fica essa região do deserto da Judéia. Então nós temos aqui a região do Mar Mediterrâneo, né? Então aqui nós estaríamos ao nível do mar. E aqui nós temos uma planície costeira, né? Aqui é onde a agricultura de Israel é muito forte, nessa região. É uma região plana, onde também os transportes correm muito rápido, uma região que favorece muito os transportes. Logo depois, a terra de Israel, ela vai, o solo começa a se elevar, a geografia começa a se elevar, formando uma região de transição entre a planície costeira e a região das montanhas centrais. Essa região é chamada de Shefelá. A Shefelá é uma região importante. Houveram várias batalhas, vários combates aqui nessa região, inclusive entre Davi e Golias. Aconteceu na região da Shefelá, entre as montanhas centrais e entre a planície costeira. Então, mais acima está a região das montanhas centrais. Cidades importantíssimas estão aqui nessa região das montanhas. Um exemplo é a cidade de Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém, nos mapas, né, geralmente a gente não consegue enxergar isso, mas ela é uma cidade que está no alto, uma cidade que está nas montanhas. É uma região que o povo de Israel, quando entrou na terra, procurou se estabelecer, porque é uma região que ficava bem protegida contra os inimigos de Israel que habitavam aqui na região da planície costeira. No caso aqui estavam os filisteus. Então, ora os filisteus se projetavam aqui na Shefelá, ora os hebreus e os judeus se projetavam aqui na Shefelá. Ou seja, a Shefelá era uma zona de buffer, né? Era usado como proteção tanto pelos filisteus como pelos judeus. Essa região aqui, o solo da terra de Israel, depois da região das montanhas centrais, ela começa a declinar, ok? E depois ela declina mais ainda até chegar na região do Fosso do Jordão. Aqui em cima está o Mar da Galileia. Do Mar da Galileia sai o Rio Jordão e desce mais ainda até chegar no Mar Morto, a região mais baixa da terra. Você pode reparar aqui, ó,
nessa ilustração que a região do Mar Morto ela está a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então é a região mais baixa da Terra. E a região da Judéia, ela fica por aqui, né? A região do deserto da Judéia, ela fica aqui, né, na descida antes de chegar ao Fosso do Jordão. Por que isso? Porque aqui a evaporação da água do mar, ela vai causar, né, a formação de nuvens. Porém, essas nuvens, elas conseguem se projetar mais ou menos até a região de Jerusalém, até mais ou menos a região das montanhas centrais. Essas montanhas centrais, elas retêm essas nuvens nessa parte, né, na parte ocidental, vamos dizer assim, dos territórios de Israel, e elas não conseguem ultrapassar para a região do deserto da Judéia. Né? As nuvens carregadas de chuva acabam despejando, né, a água aqui nas montanhas, na Shefelá e na região da planície costeira. E não conseguem projetar água, né, água suficiente nessa região aqui após as montanhas centrais, fazendo com que essa parte se torne desértica, ok? Porque não recebe quantidade de chuvas suficientes, ok? Então aqui nós vimos aonde ficava a região do deserto da Judéia, aonde Jesus foi tentado. Então nessa região aqui próximo ao Mar Morto, ok? Ele já estava aqui na Judéia, na região de Jerusalém, de Belém, de Hebrom. Então ele desceu as montanhas centrais e chegou nessa parte que é um pouco mais baixa que as montanhas, porém ainda estava acima do nível do Mar Morto. Nessa região, como recebe pouca chuva, é uma região desértica. Então foi nessa região que Jesus foi conduzido para ser tentado. Então nós temos aqui uma foto, né, aqui da região do deserto da Judéia. Então a gente pode ver aqui ao fundo, né, tá bem aqui ao fundo, a região das montanhas mais altas, a região das montanhas centrais de Israel. E depois isso vem descendo, né, aí já começa aqui um deserto, ó, você pode ver que é uma região desértica. Ok? Não é um deserto como o deserto do Saara, aquele deserto que só tem areia, não é desse tipo de desertos de Israel. É um deserto pedregoso, né? Há até uma certa quantidade de chuva nessa região, mas é muito pouquinho, ok? Muito pouquinho e não é suficiente para poder fazer essa região ficar totalmente verde. Mas é uma região desabitada, portanto é uma região deserta. Então, meus amados, logo no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, quando nós iniciamos a nossa leitura, nós lemos que Jesus foi levado, né, para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tem muitas pessoas, né, que acham que Satanás não existe, né? Tem até muitos estudiosos, muitos pregadores que tentam passar essa inverdade de que a figura satânica não existiria. Mas nós vemos aqui logo no início dos evangelhos, né, do evangelho de Mateus mais especificamente, que ele já cita esse personagem maligno aparecendo na figura de um adversário, de um tentador. Satanás vem do hebraico ha-satã, o adversário, o oponente, o rebelde. E ele, né, tem as suas referências textuais por toda a Bíblia. Ele aparece em figuras de linguagem, em textos simbólicos do livro de Isaías, no capítulo 14, do versículo 11 ao versículo 15, que usa o rei da Babilônia como um símbolo, uma referência a Satanás. Está ali também no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 11 ao 19. Ele também se faz presente em Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 40, no capítulo 41, no capítulo 42, versículo 6. Ele é um ser criado por Deus
e também é um ser opositor a Deus. Ele também está no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse, ali no capítulo 12, versículo 9. Então, meus amados, Satanás, ele é uma figura existente, não faz parte de nenhuma mitologia, não faz parte de nenhuma historinha. Existe um adversário, existe um acusador e ele está por trás do pecado. Ele é a fonte da rebeldia e da oposição a Deus, porque essa rebeldia e os pecados, eles não se iniciaram aqui na Terra. Pelo contrário, eles foram importados de um local aonde os anjos primeiro habitavam, né? Um reino perfeito. E não havendo, meus irmãos, nenhum pecado nesse reino, Satanás foi o primeiro a mentir. O próprio Jesus disse que ele mente porque fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, todos aqueles que seguem a mentira têm como pai a Satanás, porque ele é o pai da mentira. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos mostram que há uma dimensão espiritual em que ocorre uma luta entre o bem e o mal. Há anjos que servem a Deus e há aqueles que servem ao diabo. Então nós temos, irmãos, que ter essa consciência que existe uma batalha espiritual num mundo invisível que nós não conseguimos enxergar, ok? Nós não podemos ver essa batalha com os nossos olhos materiais, mas nós devemos estar atentos. Então as ofertas, né, as tentações que chegam até nós e que você desconfia, então tome muito cuidado, porque realmente pode ser uma oferta satânica, né? Uma oferta diabólica que pode estar ali servindo de tentação para você. Então esteja muito ligado, tá? Tenha consciência que ele nos acusa de dia e de noite. Ele está bramando como um leão, né? Procurando a quem ele possa tragar. E ele só vai poder tragar se você andar por caminhos pecaminosos, né? Se você der realmente esse lugar para ele agir na sua vida. Então eu aconselho, né, que você ande com sabedoria, que você analise as situações que chegam até você, veja se essa oferta que está chegando até você não é algo que possa te conduzir a uma vida de pecados, ok? Então nós temos aqui na nossa tela agora as referências, né, que eu disse, de Isaías, de Ezequiel, de Jó e de Gênesis e Apocalipse, onde o adversário aparece de forma simbólica e também é citado de forma direta nos textos bíblicos. Então, meus amados, nós vemos também que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. E logo em seguida, ele recebeu a revelação da lei de Deus. O povo de Israel também, meus queridos, peregrinou pelo deserto por 40 anos e sofreu diversas provações e tentações. Assim, Jesus foi também, após 40 dias em jejum, levado ao deserto para ser tentado. Então, o que nós vemos aqui, meus amados, no texto bíblico, né? O que é que esse texto está querendo passar para a gente? Há aqui, meus irmãos, uma clara comparação mostrando que há uma ligação entre Jesus e o seu povo, Jesus e o povo de Israel. Mateus quer mostrar que o Messias é parte dos israelitas. E o que aconteceu ao povo de Israel no deserto era a figura da vida e da obra de Jesus, né?
Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Jesus o Messias. Então, aquilo que aconteceu com o povo, dele ter saído do Egito e ter sido conduzido ao deserto por 40 anos, era a figura daquilo que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele também se refugiou no Egito na época do seu nascimento e depois ele voltou para a terra de Israel. Ele também ficou 40 dias e 40 noites em jejum e também foi conduzido a um deserto. E assim como o povo de Israel foi testado no deserto, foi provado, foi tentado, assim também aconteceu com Jesus naquele momento. Então, o texto está mostrando essa ligação íntima que há entre a vida de Jesus e aquilo que havia acontecido com o povo de Deus. Então, meus amados, nós vamos também agora avançar para mais um versículo, é o capítulo 4, versículo 3, que fala que Jesus é o Filho de Deus. Meus amados, há muita gente, né, que toma esse escrito, né, essa informação de forma errada, né? Há muitas referências em afirmar que Jesus ele é o Filho de Deus. Então nós temos várias referências. Temos o livro de Isaías, no capítulo 9, temos o livro de Miqueias, nós temos o livro de Salmos, capítulo 2, nós temos Provérbios, no capítulo 30, nós temos Daniel, no capítulo 7. Então, meus amados, Jesus ele é o Filho de Deus, tá? Mas há aqueles que tomam esse texto, né, que Jesus é o Filho de Deus, para criar algumas heresias, né? Alguns falam até por falta de entendimento. Eu entendo isso. Alguns não têm o devido entendimento, mas muitos tomam mesmo de forma dolosa, né? De forma intencional, querendo provar que Jesus seria um ser criado. Mas Jesus ele nunca foi criado. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, nesse texto de Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, que diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, meus amados, se a gente pegar esse texto no seu original em aramaico, eu vou explicar para vocês. Veja bem. Os textos do Novo Testamento, a maioria dos seus manuscritos, né? Manuscritos ali, quando se pegava um pergaminho, se escrevia ainda com pena e tinta, né? Era manual essa escrita, o escriba que tinha que escrever isso com maior cuidado, né? Uma tecnologia muito antiga. Está em grego, né? A maioria desses manuscritos estão em grego. Porém, há também manuscritos que estão nas línguas hebraicas e na língua aramaica. Tá? Então, existem manuscritos em hebraico e em aramaico. Esses manuscritos em hebraico e aramaico ficaram mais concentrados nas igrejas que estão lá no Oriente, que estão na Ásia. Aqui no Ocidente, né, na região onde nós estamos, nós recebemos mais os manuscritos em grego, mas há, né, esses manuscritos em aramaico e hebraico. E quando nós vemos essa parte que diz que é Cristo, o Senhor, ali no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, nos textos em aramaico, a palavra Senhor, aqui em aramaico, se escreve com a palavra Maria. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, o cursor do mouse, nome em aramaico para a palavra Senhor, ok? É a palavra Maria. Então, nós temos aqui a letra Mem, que tem o som de M. Aqui nós temos uma Kamatz, que tem o som de A, então Ma. Aqui nós temos a letra Resh. Letra Resh tem o som de R. Então nós temos aqui também uma letra Yud, que tem o som de I.
Aqui outra Kamatsu com som de A, então M-A-M-A, R-I-R-I-A. E aqui a letra Aleph, ela é uma letra muda, ela não tem som. Então aqui nós temos a palavra Maria, ok? Essa palavra Maria é uma palavra que é usada aqui para o termo Senhor no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. No hebraico, a palavra para o nome de Deus, né, quando eles queriam, né, escrever o nome de Deus, o nome próprio de Deus, eles usavam esse termo aqui, que, né, nós conhecemos como tetagrama, que são 4 letras apenas, e que não se sabe qual é a pronúncia, né, dessas 4 letras juntas. Por quê? Porque o hebraico ele não tem vogal, né? Então, como os judeus quase não pronunciavam esse nome, acabou se perdendo aí qual seria a sonoridade dessas 4 letras, porque era passado quase que por tradição, né? A sonoridade das palavras em hebraico, no hebraico antigo, era passado quase que por tradição. Então ficou desconhecido a sonoridade desse nome, dessas 4 letras, que é o nome de Deus. Agora, meus queridos, muitos tentam dar som, né, a essa palavra. Muitos chamam de Yahvé, outros chamam de Jeová. Na nossa língua, às vezes nas nossas Bíblias, é traduzido como Jeová. Então, desse tetagrama é que vem o nome Jeová, que é o nome de Deus. Então, meus queridos, em aramaico, tá? Esse nome aqui, que eu vou chamar de Adonai, né, que é o termo que os judeus usam, né, para ler esse nome, Adonai, porque eles não sabem a pronúncia, então eles passaram a chamar esse nome de Adonai, e quer dizer meu Senhor. Então, quando eles querem pronunciar, ou melhor, quando os tradutores traduziam esse nome aqui, Adonai, que é o nome de Deus, para o aramaico, eles traduziam esse nome como Maria, ok? Como Maria. Então, quando diz que nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, está dizendo que quem havia nascido era esse aqui, Adonai, Jeová, ok? Está dizendo que esse que nasceu é Deus, ok? Jesus, ele é Deus. Há muitas pessoas, né, que querem tirar essa divindade de Jesus e colocar que Jesus é apenas um homem, né, como se ele fosse apenas um homem. Mas Jesus não é somente um homem. Ele era um homem, sim, porque ele é nascido de mulher, né? Mas ele tinha uma missão a cumprir como homem. Porém, o espírito que estava dentro dele era o espírito do Eterno. Era o espírito de Adonai, né? É o espírito do Deus vivo. Então, Jesus era Deus, né? Isso aí tem a ver, né, com o estudo, né, da teologia da Trindade, e que não é aqui o foco do nosso curso, porque a teologia da Trindade é uma matéria doutrinária, né? Uma doutrina, a doutrina da Trindade. Nós teríamos que ter várias aulas para entender como funciona, né? Como se dá essa Trindade de acordo com os escritos bíblicos. Mas esse não é o foco do nosso curso. Nós estamos aqui para entender a vida e a obra de Jesus, né? Os seus atos, as suas obras, os seus milagres. Então nós estamos caminhando para chegar, né, nos milagres, né, maiores de Jesus, mas antes nós temos que passar, né, por toda a sua vida. No caso, nós estamos aqui nesse momento fazendo uma análise textual da tentação de Jesus. Então, meus amados, eu fiz questão de colocar aqui, ó, esse versículo 11 do capítulo de Lucas em aramaico, para que vocês pudessem ver, tá? Que foi essa palavra aqui, ó, que eu retirei do texto em aramaico, tá? Do livro de Lucas. Então, o texto chama Jesus de Maria, que é o equivalente ao nome de Deus em hebraico.
Ok? Então, o texto de Lucas está dizendo que Jesus é Deus. Então, meus amados, vamos continuar com nossa análise. Então, vamos avançando. E nós chegamos aqui em Mateus, né, do capítulo 4 ao 10, Jesus começa a responder às tentações que Satanás tenta, né, colocar sobre ele, para que ele caísse em algum erro. E Jesus, né, ele responde de uma forma particular a todas as tentações que ele recebe. Jesus, ele refuta as tentações do diabo com simplesmente dizendo, né, está escrito. Então veja, meus amados, a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Então Jesus, ele vence as tentações do diabo por meio da palavra de Deus. É claro que Jesus tinha uma vida espiritual constante. É claro que ele tinha jejuado já por 40 dias e 40 noites. É claro que Jesus estava em constante contato com o Pai. Porém, ele também utiliza de forma maestral os escritos dos textos bíblicos, né? Ele conhecia, ele estudava, ele lia a Bíblia. Então, por ler a Bíblia, ele pôde enfrentar o diabo somente utilizando a palavra de Deus. Ele consegue refutar todas as tentações utilizando da palavra de Deus. Então, meus amados, as tentações nas nossas vidas, né, elas vêm, né? Nós somos tentados, nós somos provados. E esse momento é um momento da gente se lembrar da palavra de Deus, né? É um momento da gente conhecer a palavra para que a gente possa utilizar em nosso favor, né, como socorro nesses momentos de tentação. Então é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Então, só complementando, Jesus, ele se refere à Bíblia, né, para enfrentar a Satanás, o nosso adversário. E veja que Jesus, ele vence simplesmente citando trechos da palavra de Deus. Palavra essa, meus amados, que foi tirada do seu contexto, né? Foi distorcida do seu sentido original e usada como arma pelo diabo. Isso porque também, meus amados, Satanás conhece a palavra de Deus e ele distorce a palavra de Deus para enganar os incautos. Isso deve servir de lição para nós. Nós devemos estudar a Bíblia no seu contexto original, né, para não corrermos o risco de distorcermos a sua mensagem, né, a mensagem da Bíblia, e não transformarmos uma verdade sublime que é a palavra de Deus em uma mensagem que tenha um propósito de acomodar os nossos desejos carnais. Há muitas vezes, meus queridos, que a palavra de Deus ela é dura e ela exige de nós mudança de comportamento, de estilo de vida. Mas, né, meus amados, somos nós que temos que nos moldar à palavra de Deus e não tentar fazer o contrário, ok? Por isso que Jesus responde, está escrito. Ele não tentou adaptar, né, a palavra de Deus a ensinamentos humanos, nem a normas modernas, as últimas tendências, a nova moralidade, nada disso. Jesus simplesmente segue os mandamentos bíblicos de forma direta, está escrito. Então tem muitos aí tentando adaptar a palavra de Deus, né? Tentando fazer ali uma ginástica teológica para justificar, né, certas modernidades que estão aparecendo no Evangelho, né? Mas Jesus ele foi firme. Olha, Satanás, está escrito. E assim ele derrotou o maligno somente utilizando a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós podemos ver na tentação de Jesus
que Satanás ele tenta fazer com que Jesus caia em erro em 3 categorias principais de pecados, que são inerentes aos instintos humanos. O ser humano ele é uma unidade excepcional, né? O ser humano ele é uma unidade biológica e espiritual ao mesmo tempo. O ser humano ele tem tendências a exagerar nas suas necessidades materiais e psicológicas, o que geralmente o conduz ao pecado. Ok, meus queridos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades espirituais, né, de ligação com Deus. Ok? Aqui entra até as necessidades religiosas, né? Nós temos também as necessidades de autoestima e poder, que estão ligados mais à parte da alma, estão ligadas mais à nossa psicologia. E Satanás ele conhece essas necessidades humanas e ele usa essas necessidades para conduzir o homem ao pecado, visto que o ser humano é inclinado a exagerar nessas necessidades, né? O exagero das necessidades fisiológicas muitas vezes pode levar o homem à glutonaria, né? A comer demais, por exemplo. O exagero das necessidades espirituais pode levar o homem a uma idolatria, né? A adorar diversos deuses. E as necessidades de autoestima e poder pode levar o homem a se tornar um tirano, né? Uma pessoa que não sabe se relacionar com ninguém, uma pessoa egoísta, né? Então, essas necessidades é que são utilizadas pelo nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas, para nos levar ao pecado. E nós vamos agora, né, ver alguns detalhes de como essas necessidades foram utilizadas na tentação de Jesus. Então vamos prosseguir. A primeira tentação que Satanás joga para cima de Jesus tem a ver com as necessidades fisiológicas. Então ele tenta Jesus falando: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Então, meus irmãos, na primeira tentação, o adversário ele ataca de uma forma sutil as necessidades fisiológicas de Jesus, que vinha de uma dura privação de 40 dias sem se alimentar. Essas necessidades não envolvem apenas alimento, pois o corpo humano tem necessidade de comida, de bebida, e daí envolve dinheiro, não é? Porque você tem que comprar comida, você tem que comprar bebida, e também de descanso. Ok, há várias necessidades, né, que podem ser colocadas nessa categoria, né? O ser humano tem necessidade de sono, tem necessidade de sexo, tem necessidade de abrigo, de proteção, de carinho, de amizade, de amor e muitas outras, né, que são necessárias ao perfeito funcionamento do corpo. E esse texto nos revela que o tentador estuda as nossas necessidades que estão mais em evidência e as usa contra nós mesmos, para que venhamos entrar em pecado contra o nosso Criador. São áreas da vida humana em que a nossa tendência ao pecado é maior. Por isso temos que conhecer a nós mesmos. Nós temos que procurar fazer um autoexame, entender aonde que estão as nossas maiores fraquezas, para podermos andar vigilantes nessas áreas. Todos nós, meus amados, temos necessidades, e o nosso adversário vai usar essas necessidades para nos enfraquecer.
Então tem aquela palavra da ceia, né, que é muito lida na ceia, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é uma coisa, né, que tem que ficar só na ceia. Você tem que fazer esse exame todo dia, né, constantemente. Você tem que fazer esse autoexame, né? Ver aí na sua vida qual é a área que você teria mais tendência, mais fraquezas, para que você fique mais vigilante. Mas essa tentação, meus irmãos, ela está no nível da sutilidade, né? É uma tentação muito sutil. Sabe por quê? Que você pode se perguntar: o que haveria de errado se Jesus transformasse aquelas pedras em pão? Jesus também transformou água em vinho. Então ele pegou um elemento da natureza, a água, e transformou em alimento, que era o vinho. Então, por que seria errado, né, que Jesus então pegasse essas pedras, que eram também elementos da natureza, e transformasse em pão, né? Onde estaria o erro, né, nessa transformação? Então repare que essa tentação, ela joga, né, ali nas sutilezas. É algo que é muito difícil de você captar. É muito difícil de você detectar que há pecado por trás dessa ação. Porque você vê, Jesus transformou a água em vinho, não foi pecado. Então por que seria pecado transformar pedras em pães? Então, meus amados, existem tentações que são realmente difíceis da gente captar. Por quê? Porque nas tentações é normal que a gente espere coisas muito mais óbvias, né? Coisas muito mais imorais do que lemos aí no texto do livro de Mateus. Porém, ao invés disso, vemos que o nosso adversário, ele seleciona esses temas bem sutis, que vão ao nível do subentendido. Fica ali no nível do subentendido, não fica uma coisa assim tão clara. Ele usa isso contra a gente. E é uma tentação profunda. É algo que testa, né, ali naquele momento, estava testando Jesus ao extremo da sua capacidade intelectual e do seu conhecimento das Escrituras. O que Satanás pedia Jesus para fazer era algo que aparentemente beneficiaria a Jesus e a toda a raça humana. Sabe por quê? Porque Jesus não comia há 40 dias. E isso estava colocando Jesus nos limites do que o corpo humano poderia suportar, né? Não é falta de fé o que eu estou falando, não, tá, meus amados? Porque Jesus, ele era Deus, mas também ele era homem. Então, o corpo humano que ele possuía precisava de alimento, não é? Então, Jesus precisava de sobreviver para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Então, meus amados, transformar aquelas pedras em pães, aparentemente, era algo até bom, era algo que ia trazer alimento para Jesus e ele ia continuar vivo, ele iria poder cumprir a sua missão, uma vez que Jesus, como homem, né, ele se fez homem mesmo, Jesus estava como homem ali, e o seu corpo necessitava de alimento, né, de pão e de água. E ele estava no limite, né? Moisés teve aquele contato todo com Deus e ficou 40 dias e 40 noites, né? Ninguém ficou mais do que isso sem comer. Então Jesus estava no limite daquilo que o corpo humano poderia suportar. Ok? Então transformar pedras em pães aparentemente era algo bom. E trazendo, meus amados, para os nossos dias, muitas pessoas podem pensar, né, que se algo é aparentemente moral e aparentemente traz benefícios, então esse algo não pode ser pecado. Mas, na verdade, nem sempre é assim, tá? Às vezes você olha para alguma coisa e você fala:
Aparentemente isso aí não é errado, né? Aparentemente vai trazer benefícios, uma coisa moral. Mas nem sempre essa coisa que você está pensando que vai trazer benefícios é algo que é realmente lícito, porque há tentações que eles vão nessa profundidade, fica ali no subentendido, fica ali na coisa da sutileza. Eu sei que você pode estar com alguma dificuldade de entender isso, mas vamos continuar que você vai entender já já do que eu estou me referindo. Então, meus amados, a explicação para essa tentação, ela está em camadas profundas, encontradas na resposta que Jesus dá ao diabo. Então nós vamos encontrar essa explicação na resposta de Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus diz, vamos ler. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus queridos, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está citando as palavras de Moisés em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, quando aquele grande líder de Israel fazia alusão ao povo no deserto, quando as provisões de comida acabaram. Eles, os rebeldes, ao passarem por essa dificuldade de falta de alimento, murmuraram contra Moisés e contra Deus, desejando voltar à escravidão do Egito. Vocês lembram dessa história, né? O povo sai do Egito, vai para o deserto e, a chegar a um certo ponto de caminhada, as provisões de comida e de água acabam. E aí o que o povo faz? Ao invés do povo confiar em Deus, o povo começa a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Então é isso que Jesus dá essa pista, dá essa dica na sua resposta, citando as palavras que Moisés tinha dito lá em Deuteronômio. Ok? Vamos nos recordar desses textos da palavra de Deus, que aí conforme a gente for caminhando aqui nos textos, a gente vai começar a entender a sutileza que está por trás dessa tentação. Essa primeira que Satanás lança para cima de Jesus, ele lançou mesmo para poder testar Jesus ao extremo, do seu conhecimento bíblico e do conhecimento das sutilezas, dessa profundidade mesmo que ele quis ali, jogar para cima de Jesus. Mas nosso mestre, ele era realmente divino, ele pôde perceber essa sutileza e ele respondeu com toda a clareza, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ver aqui, ó. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diretamente a porção para cada dia, para que eu prove, olha aí a aprovação, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Êxodo capítulo 16, versículo 3 e versículo 4. Tem também, meus amados, um outro texto que tem tudo a ver com o que Jesus está falando. Vamos ler também, que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardas os seus mandamentos ou não. E te humilhou
e te deixou ter fome, olha só aqui, olha o jejum, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Então Jesus repete estas palavras de Moisés nesse episódio, né? Moisés está lembrando aqui no livro de Deuteronômio o que havia acontecido lá no livro do Êxodo, quando o povo saiu do Egito e foi conduzido para um deserto. E lá eles têm esse problema de acabar as provisões de comida e de água e eles passam fome, né? Eles ficam com fome. E ao invés, né, meus amados, de procurar confiar em Deus, o que eles fazem, né? Eles murmuram. O povo não compreendeu que Deus muitas vezes usa de privações das nossas necessidades para nos provar, para provar se estamos mesmos dispostos a obedecer os seus mandamentos. E no primeiro dia de provação, o povo de Israel demonstrou toda a sua falta de confiança em Deus, né, meus amados? É isso que Deus faz, né? Então, meus amados, muitas vezes essas provações, né, essas necessidades são usadas para nos provar se nós realmente estamos com Deus ou não. Muitas pessoas não entendem as provações e começam a murmurar como o povo de Israel fez no deserto, né? Eles não tiveram confiança em Deus, não tiveram confiança suficiente. Eles, logo na primeira provação, começaram a murmurar, né? O pecado da língua. E nós temos que lembrar que Jesus estava naquele momento figurando os mesmos passos que o povo de Israel tinha dado no deserto. Essa história de ser levado ao deserto para ser tentado está no nível do remes, né? No nível simbólico. Aqui Jesus, ele estava representando o povo de Israel no deserto, né? Ali Jesus estava fazendo o Tikkun Olam, ou seja, ele estava fazendo o conserto de Deus com a humanidade. Então aqui estava havendo uma repetição do que havia acontecido no deserto, mas agora de uma forma simbólica. Assim como o povo de Israel foi tentado no deserto, foi provado no deserto, Jesus também estava sendo tentado, né? E qual foi, né, o resultado disso? Então há muitas similaridades, né? O povo peregrinou pelo deserto, Jesus foi conduzido ao deserto. O povo ficou sem provisões e sem comida e fez um jejum obrigatório. Jesus estava sem comer há 40 dias em jejum de forma voluntária. E o que Jesus estava fazendo era uma representação do que havia acontecido com o povo de Deus no deserto. Porém, meus amados, o povo errou. O povo pecou por não saber esperar a providência divina e murmurou contra Moisés, contra Arão e contra Deus, né? O povo, meus amados, ele não teve fé em Deus. E a falta de fé é pecado, meus amados. Quer ver? Vamos ler ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, ou melhor, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam, dos que o buscam. Temos também outro texto de Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz: E tudo o que não é de fé é pecado. Já Jesus, né, meus amados, agora ele não cai nessa mesma cilada que o povo de Israel caiu.
Jesus sabia que ele tinha que esperar, não é? Ele não transforma, não transforma as pedras em pães, porque Jesus estaria, de certa forma, violando essa necessidade de se ter fé, né? De se ter fé, porque as suas necessidades estariam sendo preenchidas por Deus, né? Pelo Eterno, logo em seguida. O próprio Jesus, ele ensinou essa necessidade de se ter fé. Vamos ler ali em Lucas, capítulo 12, versículo 29 e versículo 30, que diz: Não pergunteis, pois, que haver de comer, ou que haver de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. E após a tentação, meus amados, é justamente isso que ocorre com Jesus, né? Jesus, ele é recompensado. Ele passou, meus irmãos, na provação e ele é atendido. Veja o que ocorre logo após a tentação, quando acaba a tentação, né? Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 11, que diz: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, meus amados, o povo de Israel não teve fé. Eles não souberam esperar. Eles começaram a murmurar. Aquela falta de alimento naquele momento era uma provação. Deus só estava provando, né, para eles mesmos que eles ainda não tinham depositado a sua total confiança em Deus. Jesus, ele mostra qual é o caminho que eles deveriam ter seguido. Ele dá o exemplo também para a gente, qual é o caminho que a gente deve seguir. Jesus não transformou as pedras em pães, porque se ele tivesse transformado, ainda que ele tivesse esse poder, ele estaria faltando com a sua confiança em Deus, ok? Ele estaria mostrando que ele não confiava que Deus seria capaz de prover a alimentação para ele. Mas Jesus, ele sabia que Deus faria isso. Ele tinha fé, ele tinha confiança que Deus não iria abandoná-lo ali no deserto. Então, logo após que termina a tentação, é justamente isso que ocorre. O diabo vai embora, vêm os anjos de Deus e o servem. Então, Deus provê para ele ali tudo o que ele necessitava logo após a tentação. Então Jesus sabia que ele tinha que esperar a tentação terminar para que ele fosse servido pelos anjos, né? O povo ali, quem sabe isso pudesse acontecer com o povo, né? Eu não quero lançar nenhuma teologia, nenhuma teoria aqui, mas nós vemos que chove pão do céu. Então, se o povo pecando choveu pão do céu, imagine o que poderia ter acontecido se o povo tivesse confiado em Deus, né? Milagres muito maiores talvez eles pudessem ter alcançados, assim como Jesus alcançou, porque vieram os anjos de Deus e o serviram. A segunda tentação, meus queridos, é o lança-te daqui abaixo, né? Satanás, ele usa ali, né, parte do Salmo 91 distorcido para tentar a Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Então, meus amados, o homem tem em si mesmo uma dualidade excepcional, como eu disse anteriormente. E essa dualidade ela não foi dada a nenhum outro ser criado, né? Por quê? Lá no Gênesis, né, diz que nós fomos criados do pó da terra, né? Porém, nós recebemos ali um sopro divino, né? Deus sopra nas narinas de Adão, né? Então nós recebemos de Deus o fôlego de vida, nós recebemos um espírito que nos conecta com o nosso Criador. E como seres espirituais, somos filhos de Deus também. E temos necessidade desse contato com o nosso Criador, com o nosso Pai Celeste. E a evidência da nossa espiritualidade
é viver na dependência de Deus, né? Viver na dependência de Deus, né, é uma evidência dessa nossa espiritualidade, né, dessa nossa necessidade de contato com Deus. E como nós falamos já em itens anteriores, né, o nosso tentador ele vai até Jesus e usa dessa dependência divina para lhe atacar a fé. Ele usa ali o Salmo 91, como eu disse. Ele tira esse salmo do seu contexto original. O Salmo 91, no versículo 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Então, Satanás ele vem novamente, meus queridos, no aspecto da sutileza. Ele usa, né, de mentiras, mas não de mentiras inteiras, né? Ele usa de meias verdades, né? Então, ele usa de meias verdades. Comumente, né, Satanás ele mescla mentiras com algum fundo de verdade. Foi assim desde o princípio com Eva, né? Ele pega as palavras de Deus, ele coloca um pouco do que Deus falou e um pouco da mentira dele, para confundir, né? Para confundir o ser humano, para enganar. Então, Jesus sabia que apesar de nós podermos contar com a ajuda de Deus, ainda assim, esta não deve ser o nosso objetivo principal. Mas como assim? Como não devemos ter como objetivo principal contar com a ajuda de Deus, né? Isso é complicado de entender, né? Mas realmente, meus amados, nós não devemos de forma principal, como objetivo principal, ok? Contar com o socorro divino. Mas aí você vai se perguntar de novo, então a gente não deve contar com a ajuda de Deus? Eu vou responder para você, olha, sim e não. Eu espero que você me entenda da melhor forma possível, né? Espero que você me entenda com um coração aberto, com a mente aberta e de bom grado. Então vamos lá à explicação. Nós podemos contar com a ajuda divina, mas não podemos nos colocar em situações em que essa ajuda vai ser necessária. Deu para entender? Eu vou explicar melhor então. Vamos analisar isso mais de perto então. Fazer, meus queridos, deliberadamente, ou seja, voluntariamente, conscientemente, algo, ou tomar algumas atitudes, ou realizar ações, ou até mesmo omissões. Eu posso me omitir deliberadamente, ou seja, eu estou consciente e me omito de fazer alguma coisa. Se você faz alguma coisa ou se omite de fazer alguma coisa, e isso vai gerar consequências que você sabe que você não vai conseguir arcar com essas consequências. E você sabe também que essas consequências vão exigir uma ajuda divina, né, para que você possa superar, né? Então, esse ato vai constituir um pecado de tentar a Deus, ok? Se você faz alguma coisa, veja bem, se você faz alguma coisa e você está sabendo que se você fizer aquilo vai ter uma consequência tão grande que você não vai conseguir resolver, você vai precisar da ajuda divina para resolver, então você está tentando a Deus, meu querido. Porque não é desse jeito que a gente deve contar com a ajuda divina, né? Isso tem até a ver com a autossabotagem. Um exemplo muito simples, né, é assim: se você sabe que uma determinada rua, veja bem, se você sabe que em uma determinada rua está acontecendo um tiroteio, né, um exemplo bem prático, você deve evitar passar por essa rua, correto? Mas se você insistir em passar por lá, você não pode depois invocar a proteção divina, porque isso vai se constituir em tentar a Deus.
Você já sabe que se você passar por essa rua em tiroteio, você vai tomar um tiro, né? Você pode ser baleado. Então você não pode simplesmente ver uma ponte caindo, né? Tá caindo a ponte, aí você pega com o seu carro e passa por ela e diz, não, Deus vai me proteger. Ou seja, isso aí também constitui tentar a Deus, ok? É isso que Satanás estava tentando fazer com Jesus. Ó, se tu é o filho de Deus, se joga daqui, né? Qual é a necessidade de Jesus se jogar dali de cima, né? Não tinha necessidade nenhuma. Mas ele jogou na sutileza, né? Ó, você é o filho de Deus, ele vai mandar anjo para poder te proteger. Então, tentar a Deus, né, tem tudo a ver também, meus amados, com autossabotagem. O que é a autossabotagem, né? Autossabotagem, tentar a Deus, né, é você fazer tudo de errado, sabendo que vai se colocar em uma posição de risco, né, e você vai usar como desculpa, né, que Deus vai te socorrer. Então, a autossabotagem, meus amados, ela tem tudo a ver, né, com isso. Olha só que imagem interessante que nós temos aqui na nossa tela agora, né? Um homem sentado num galho e ele está ali com um serrote serrando esse galho. O que vai acontecer com ele? Ele vai cair, né? Então ele sabe que ele vai cair, mas ele insiste em serrar o galho. E depois ele pode simplesmente ficar ali, não, Deus vai me socorrer, Deus vai me proteger. Isso é autossabotagem, isso é tentar a Deus, meus amados. Então, meus amados, não tome ações que vão te levar ao fracasso. Então, a autossabotagem também, meus amados, é um tipo de tentação a Deus. Se você toma medidas, ações ou até mesmo omissões que você sabe que vão dar errado no final, e se você invocar, né, como desculpa a proteção divina, você vai estar tentando a Deus. Então não tome ações que vão te levar ao fracasso. Tem gente, meus amados, que no decorrer de suas vidas, eles vão fazendo tudo errado. Como é que essas pessoas vão terminar, né? Se você toma todas as atitudes erradas, só pode dar errado, meus queridos. Se você toma todos os passos para a falência de uma empresa, por exemplo, né? Você não trata bem os clientes, ok? Você não põe bons produtos à venda, você não tem preços competitivos, né? Seus preços são muito caros, você trata mal os seus funcionários. Então, como é que você acha que essa empresa vai terminar? É óbvio que essa empresa vai acabar falindo. Então, você não pode se lançar do pináculo do templo, né, como Satanás queria que Jesus fizesse, e nem mesmo do topo de um prédio, e depois pedir para que Deus mande anjos para te socorrer, né? Igualmente, meus queridos, você não pode tratar mal a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, e depois achar que a sua família tem que ser feliz. Ok? Então tudo isso, meus amados, se constitui em tentar a Deus. Você trata mal a sua família, como é que depois você vai querer que sua família seja feliz? Você trata mal o seu marido, seu filho, então não tem condições da sua família ser feliz até que você mude as suas atitudes. Ok? Outro exemplo prático, né, de tentar a Deus. Ó, você não estuda, não se esforça, não lê livros, não faz os exercícios propostos lá pelo seu professor, não dá atenção aos seus professores, você fica no Facebook, no celular, na sala de aula. E aí, como é que você acha que você vai tirar boas notas nas provas? Você que por acaso seja estudante. Então não tem como, meus amados. Você depois não pode ficar querendo que Deus te ajude numa prova que você fez tudo de errado, ok? Então a gente tem que aprender a arcar com as nossas consequências e não querer tentar a Deus. Ou seja, você deve tomar todas as atitudes, né, necessárias para não precisar de uma intervenção divina. Isso é muito difícil de entender, meus amados, mas é preciso que você entenda isso. Ok? Você tem que tomar
todas as atitudes necessárias para que você não precise de um socorro divino. Agora, é diferente que se você fez tudo o que estava ao seu alcance e ainda assim, depois disso, você precise dessa ajuda de Deus, aí, meus amados, não tenha medo em contar com a ajuda divina. Não tenha medo de contar com o auxílio do nosso Pai Celestial, porque Ele ouve aqueles que o pedem em sinceridade, mas Ele não ouve aqueles que o tentam. Ok? É preciso diferenciar isso. Então não se auto-sabote. Você pode inconscientemente estar tomando decisões que vão te levar ao fracasso. Então, meus amados, comecem a dar passos certos. Tome atitudes corretas, né? Faça como Jesus. Veja só como Jesus respondeu ao diabo, né? Mateus 7,4. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ok, meus irmãos? Olha, tome atitudes corretas, seja um cidadão correto, seja um marido correto, seja um estudante correto, ok? Seja um patrão correto, seja um empregado correto. Faça aquilo, né, que precisa ser feito de forma correta, não se auto-sabote e, acima de tudo, meu querido, não tente a Deus, ok? Se você sabe o que tem que ser feito, faça em nome de Jesus. Ok, meus amados, vamos partir então agora para mais um versículo, para outra parte do nosso estudo sobre a tentação de Jesus. Vamos lá, vamos ver o que mais essa tentação de Jesus tem para nos ensinar. Vamos lá. Então, meus amados, nós chegamos na parte, né, de Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9, né, que vai também ao versículo 10, que começa assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, meus amados, todo mundo tem necessidade de autoestima. Existe, meus amados, um gráfico chamado escala de Maslow, ok? Que representa bem a escala hierárquica das necessidades humanas. Então, temos aqui uma pirâmide. Essa pirâmide aqui é a escala de Maslow, né? Ela mostra bem quais são as necessidades que os seres humanos têm em geral. Então, nós temos necessidades básicas, que é de sono, descanso, de alimento, né? De bebida. Então, são as necessidades fisiológicas, né? De ir ao banheiro. Então, essas são as nossas necessidades básicas, né? Que se o homem não tiver isso aqui, o corpo dele vai adoecer, ok? Nós temos também necessidades de segurança, que é, por exemplo, você ter uma casa própria, né? Você ter um lar para você chegar também, uma família, né? Você ter um emprego. Isso aqui são necessidades de segurança. Nós temos também, meus amados, as necessidades sociais, né? Nós temos necessidade, né? O homem é um ser social. Nós temos necessidade de ter amizade, né? De sair, de encontrar com outras pessoas, de conversar, de falar. Isso são necessidades que os seres humanos têm, né? Então, essas são as necessidades sociais. Isso de forma bem resumida. Nós temos também as necessidades de autoestima, né? A pessoa ela tem que ter uma boa autoestima, ela tem que ver a si mesmo, né, como uma pessoa boa, como uma pessoa que tem algo a oferecer para as outras, como uma pessoa amiga, uma pessoa boa. Você tem que ter, né, sobre você mesmo um bom conceito, né? Você tem que achar que você tem alguma coisa de bom, né, em você. Você não pode se achar o coitadinho, né, o patinho feio da história. Não, a gente tem que realmente ter uma boa autoestima. E nós também temos necessidade de autorrealização, né? De você conseguir. Aqui entra de novo até um pouquinho de segurança, né? Mas na verdade é mais para o lado da autorrealização, né? Você conseguir aquele emprego, né? Não é simplesmente um emprego, né, que estaria na qualidade da segurança. Você tem a necessidade de ter aquele emprego que você sonhou, né?
Tem muita gente que tem aquele sonho de ser médico, outros de ser advogado, né? Então você tem aquele sonho de autorrealização. Tem gente que tem um sonho de ter uma família, de ter muitos filhos, ok? Tem gente que tem diversos sonhos, né? Então a necessidade de realizar, de ter uma empresa, por exemplo. Tem gente que tem um sonho de fazer caridade, por exemplo. Então, de ser um ministro da igreja. Então são necessidades de autorrealização. Então, meus amados, frequentemente as necessidades, né, de autoestima e de realização, elas estão ali envolvidas, entrelaçadas com o exercício de poder. Ok? Quando alguém é promovido para exercer algum tipo de chefia, por exemplo, ele logo sente que a autoestima dele fica em alta, né? Então aqui ele fica se achando bem, poxa, eu fui promovido, agora eu vou ser chefe, né? Eu vou chefiar uma sessão. Então essa autoestima dele fica em alta. E não é errado, irmãos, né? Não é errado, meus irmãos, a gente querer progredir, né? Você supervisionar, ter uma boa mente sobre si mesmo. Não é errado você desejar uma promoção, né? Algo que te dá um certo poder. Muitas vezes você é promovido e isso vai te dar um certo poder sobre outras pessoas. Mas você tem que ter em vista que o poder primeiro deve ser usado para promover o bem comum, né? E não se deve perseguir o poder por meios escusos. Ok, meus amados? Você não deve perseguir o poder só para se autorrealizar, nem para perseguir as pessoas. Você não tem que ser o chefe para você tratar mal os seus subordinados, porque o poder e a autorrealização, elas vêm para que você possa promover o bem comum. Então seja justo, né? Seja ajudador, ajude os seus subordinados, né? Trate eles com respeito, né? Com carinho, com estima, ok? Então, e também você não pode querer chegar a esse poder, né? A essa promoção, por exemplo, vou deixar aqui um caso concreto, você não pode querer chegar à promoção daquele tão sonhado emprego ou aquele tão sonhado cargo por meios errados, por meios escusos. E era isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Ele queria que Jesus chegasse, né, ao poder, mas sem mérito, sem antes passar pela cruz, por meio da adoração ao diabo. Jesus sabia que o poder e o reino lhe seriam entregues, mas não sem antes passar pela cruz, não sem sofrimento, não sem sacrifício. Então, meus amados, não há atalhos nos planos de Deus. Ok, meus amados? Jesus sabia que todo o reino, né, todo joelho um dia se dobraria a ele, né? Tudo seria entregue nas suas mãos, mas antes disso acontecer, ele tinha que passar pela cruz, meus queridos. Ele tinha que passar pelo sacrifício, né? Ele tinha que passar pelo sofrimento. Nós também, amados, não podemos nos sujeitar a prejudicar, por exemplo, um colega de trabalho, né? Nem falar mal de ninguém para ser promovido. A gente não precisa disso. A gente não pode, né, se sujeitar a prejudicar uma outra pessoa para ganhar qualquer outro tipo de recompensa. Nós temos que seguir as verdades, a verdade dos fatos. Não podemos também, amados, aceitar propostas indecentes para se dar bem, né? Propinas, compensações corruptas, né? Infelizmente, a gente sabe que o nosso país está cheio dessas coisas, né? A gente não pode querer pegar um atalho para o sucesso, né? Há que ter mérito, que muitas vezes, meus irmãos, vai demandar sacrifícios, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que acordar cedo, né? Você vai ter que ter ideias, né? Então, há um sacrifício para que você chegue numa posição de autorrealização. E é por isso, meus amados, que Jesus respondeu de forma eloquente. Ele disse: vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Porque, meus amados, é somente por meio da verdade e da correta adoração a Deus, que passa por nossas ações cotidianas em amor ao próximo, que nós receberemos alguma recompensa, ok? Jesus uma vez disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amados, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês na tentação de Jesus. Nós fizemos aqui uma análise teológica, uma análise textual, uma análise simbólica do que os textos, do que os escritos que tratam da tentação de Jesus podem vir a significar para nós. Então eu gostaria de te agradecer, essa aula foi um pouco longa, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.